2025, um ano de proezas, um ano de milagres, um ano em que a mão do Senhor esteve sobre nós, cada dia, cada instante, a cada segundo, em cada área, a mão bondosa do Senhor tem sido sobre o Mi Centro-Sul. Um ano em que nós vimos os milagres, os prodígios do Senhor em todas as áreas da igreja, nas famílias, nas células, na vida profissional, nas fontes empresariais, em todo o ministério. Mas cada conquista é resultado de muita oração. E o Mi Centro-Sul é uma igreja que ora. Aliás, nos esforçamos muito, porque a oração é um desafio. Nós temos e iniciamos este ano de 2025 na campanha de 12 dias, consagrando o ano inteiro, cada dia, um mês apresentado para Deus. E ainda assim, no dia 1º de cada mês, ao longo de todo o ano de 2025, viemos à igreja, milhares de pessoas, presencialmente e online, acompanhando as orações, consagrando o mês, orando pelas famílias, orando pelos empreendimentos, orando pela saúde, pedindo que os céus atuassem na vida da igreja, na vida da membresia como um todo. Não pararam por aí as orações. Também tivemos campanhas, diferentes campanhas de 50 horas de oração, em que a igreja, em horários diferentes, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, veio a este lugar clamar pelo favor de Deus. E nós vimos um crescimento grandioso, a expansão do reino pelo poder da oração. Realmente, Deus tem ouvido a oração do seu povo que é feita neste lugar. E falando em milagres, o Senhor nos entregou um novo território de oração. Aos olhos humanos, era impossível um jardim de oração nessa parte do templo, mas pela fé, nada é impossível. E aí ele pegou a minha mão, pegou a mão do Dirley aqui, vamos orar. E quando eu olhei o apóstolo orando, meu Senhor, meu Deus do céu, que homem de fé. E desde que se tornou possível, centenas e centenas de pessoas têm vindo orar e movido a glória de Deus. Pode entrar! E aqui também os pais têm oportunidade de clamar em oração por seus filhos. Todas as quartas-feiras, nós temos aqui no Mi Centro-Sul pais que clamam. Colocamos os nossos filhos, as demandas que eles têm, as guerras que o mundo tenta roubar os nossos filhos, são postas diante de Deus através da oração no Mi Centro-Sul. E a oração não parou só aqui no Mi Centro-Sul. Pelo contrário, nós chegamos a vários lugares através do serviço profissional de capelania aqui do Mi Centro-Sul, que pôde atingir diferentes lugares, como você vai ver. As várias ações corporativas aconteceram através da capelania, nos presídios, em escolas, hospitais, abrigo de idosos e celebrou até a festa dos tabernáculos com os idosos da Fundação Dr. Thomas. Uma média de 1.606 atendimentos, algo precioso e que trouxe impacto a todas as pessoas que receberam este serviço. Ao longo de 2025, muitas outras ações foram feitas pela igreja para apoio às famílias. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos que manter irrepreensível nosso corpo, mente e espírito. Mi Centro-Sul, palavra e prática caminham juntas no altar, aos atendimentos pastorais, das clínicas aos encontros coletivos. Tudo aponta para o mesmo destino: estruturar lares e formar uma geração saudável, capaz de viver os princípios de Deus com equilíbrio e maturidade.
Clínica Conjugal é um espaço de ensino que cura casais que vivem juntos sem oficializar a união, ou que desejam recomeçar sua caminhada. Durante 3 meses, recebem fundamentos bíblicos e valores cristãos para restaurar relacionamentos. Esse processo culmina no casamento coletivo, quando dezenas de casais oficializam sua união diante de Deus e da igreja, em bênção espiritual e civil, abrindo um novo tempo para as famílias e gerações. Tem também a clínica pré-nupcial, que é voltada para noivos que se preparam para o primeiro casamento. A clínica trabalha comunicação, maturidade e visão espiritual. Terapia de casais. Com base em princípios cristãos, a terapia de casais oferece escuta e cura emocional, ajudando a restaurar vínculos, superar crises e fortalecer a aliança conjugal. É uma ferramenta prática para que o amor seja renovado e os casais sigam em unidade. E os trabalhos não param por aí. A psicoexpansão, que acontece toda quarta-feira, amplia a compreensão sobre si e sobre os relacionamentos através da psicoeducação. Promove comunicação saudável, resolução de conflitos e crescimento mútuo. Assim, fortalece famílias e contribui para uma sociedade equilibrada. Além disso, a igreja também conta com os atendimentos pastorais. São a expansão direta do cuidado espiritual. Acolhem famílias em diferentes fases, oferecendo orientação bíblica e prática para que cada lar caminhe nos valores cristãos e no propósito de Deus. O MIA Centro-Sul também oferece acompanhamento psicológico individual, conjugal e familiar, além de apoio social e famílias de baixa renda. Esse serviço integra a orientação prática, saúde, lazer e nutrição, mostrando que cuidar do próximo é expressão de amor. Anualmente, os retiros de casais oferecem dias de imersão para renovar alianças e fortalecer vínculos. São momentos de cura, restauração e novos projetos em comum. O ponto alto é a renovação dos votos, reafirmando o compromisso diante de Deus e da igreja. Quero declarar diante deles: eu amo você. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E neste ano também, o MIA Centro-Sul participou de um batismo histórico na Arena da Amazônia, dentro do Congresso Internacional das Igrejas MIR, na cidade de Manaus. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Foi um batismo histórico em que uma média de 126 pessoas se batizaram, dentre jovens, adultos, crianças e idosos que tiveram a sua participação abrilhantando todo aquele evento que foi um impacto nacional. Além disso, nesse ano também, já no final do ano, nós recebemos uma média de 60 pessoas que passaram por uma classe especial e aceitaram, pediram para fazer parte da membresia do MIA Centro-Sul, sendo egressos de outros ministérios, entendendo que começa uma nova estação também para a vida deles. Foram muito bem recebidos por toda a igreja do MIA Centro-Sul. Essa é uma igreja em célula. Pastores, seminaristas e líderes de célula tocam semanalmente as 375 células espalhadas por toda Manaus, além das células online. É a igreja dentro dos lares e estabelecimentos que permitem o ID de Jesus, um trabalho de construção que cresce e multiplicou em 2025. E esse trabalho ganhou reconhecimento em 2025. Uma celebração marcou o Dia do Pastor durante 2 cultos e fez menção honrosa para os pastores que tocam o trabalho ao lado dos apóstolos Arão e Esther Amazonas, presidentes do ministério. Porque vocês e nós não somos chamados para ser honrados, somos chamados para ser e fazer o ministério que exige sacrifício. Seminaristas e líderes de célula também ganharam notoriedade na cerimônia. Além disso, outro evento importante aconteceu: a legitimação dos 144. Os líderes de célula também tiveram uma cerimônia especial, marcando o dia 12/12, dia do discipulador,
Um momento de honrarias para aqueles que entenderam o chamado de Cristo nessa missão de ganhar, consolidar, treinar e enviar. Fechando com a peça teatral O Rosto de Deus, que reforçou a importância do Ide de Jesus às nações da terra. Em 2025, o MIR Centro-Sul deu continuidade à sua temporada de encontros com Deus, encontros de santidade, reencontros e acampamentos da Rede Kids e Juvenil, engajando grupos da igreja como pastores, jovens, crianças e até idosos. Ao longo de todo o ano, 1.540 pessoas participaram desses eventos, refletindo o comprometimento da igreja no investimento, crescimento espiritual e no fortalecimento da sua membresia. Essa é uma igreja que tem programações para fortalecimento e crescimento da sua membresia. E essas programações e eventos são para todas as idades. Em março, mês da mulher, o MIR Centro-Sul realizou a Conferência de Mulheres. Durante 3 dias, centenas de mulheres mergulharam no profundo de Deus, com palestras voltadas para a feminilidade, cura e libertação. Já em abril, uma imersão profética reuniu pastores e líderes, realizada pelo apóstolo André Davi e profeta Regis de São Paulo. Os empreendedores e empresários também tiveram uma palavra específica de como aprender os 7 princípios que os judeus usam para prosperar. Um tempo de crescimento, ministrado pelo doutor e teólogo apóstolo Arão Amazonas. Os homens da igreja também se reuniram para um tempo de aprendizado na rede de homens e falou sobre o papel do patriarca. E falando em patriarcado, uma das grandes conquistas do MIR Centro-Sul em 2025 foi a chegada e consolidação do movimento Legendários, cuja proposta de transformação de homens e famílias tem se mostrado fundamental para resgatar o papel do homem como servo dedicado a Deus e sustentação espiritual de seu lar. No MIR Centro-Sul, essa visão encontrou terreno fértil. Mais de 180 homens da igreja já subiram a montanha, vivendo experiências profundas de cura, confrontação e renovação espiritual. Eles serviram a igreja com propósito e entrega, essenciais no apoio ao social, por meio do projeto Amigos do Reino, auxiliando na distribuição de cestas básicas, além da participação em diversos setores da igreja. Ao longo de todo o ano, a igreja também participou de congressos importantes, como Congresso de Consolidação e Congresso Internacional no MIR Ponta Negra, levando a membresia para um tempo de aprendizado e crescimento espiritual, além da colheita grandiosa, marcada com fruto fiel, onde, vestidos de azul, discípulos dos apóstolos Amazonas se reuniram para um tempo de honra e celebração na Arena da Amazônia. Em 2025, o MIR Centro-Sul também recebeu um dos grandes eventos evangelísticos chamado Cityquake, que teve o seu criador, o pastor Tom Huttle, que fazia parte da equipe do Randy Clark, trazendo um mover de ensino e instrução de como ganhar vidas, como gerar o mover espiritual em discernir a vida das pessoas para que o evangelho fosse alcançado nos corações dessas pessoas. O Cityquake trouxe impacto a centenas e centenas de pessoas em diferentes lugares da cidade de Manaus, tendo o MIR Centro-Sul, o local onde eles recebiam treinamento e assim iam aos diferentes lugares, shoppings, ruas, becos, esquinas e traziam o testemunho dos milagres de saúde e de cura divina que se estabeleceram nesses dias. O foco não é dar uma cesta básica, porque a comida acaba. O foco é dar o pão da vida, que é Cristo. E quando eu sair, Ele vai continuar. E Ele vai clamar e Deus vai atender. O Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios. O MIR Centro-Sul, mais uma vez, saiu da Praça 14 e foi parar na Tríplice Fronteira, com missionários que levaram apoio espiritual,
psicológico, atendimentos médicos e outras ajudas, fortalecendo o trabalho da igreja junto aos ribeirinhos e indígenas da região amazônica. Trabalho que seguiu em comunidades da região metropolitana até o nordeste do país. Em 2025, a Missão Techuvá foi para o sertão do Maranhão e alcançou muitas vidas sedentas, não só de comida e água, mas sedentas de Jesus. Em 2025, o MIS Centro-Sul viveu intensamente o calendário das festas bíblicas, reafirmando sua identidade como uma igreja que honra os ciclos proféticos e caminha alinhada ao ritmo do reino. A Páscoa abriu o ano com o musical Até que Ele Venha. Dizia que era o leão. Aonde está o leão? Dizia que era o filho do rei. Aonde está o seu reinado? Vive o meu Senhor. Vive, vive, vive o meu Senhor. Mobilizando mais de 250 voluntários em uma celebração que renovou a esperança no Messias. O ápice artístico veio na Festa dos Tabernáculos. 3 dias de imersão em música, dança, teatro e ministração profética, sob o tema Debaixo das Asas do Eterno, envolvendo toda a igreja e convidados em serviço e adoração. Um evento que entrou para a história, reunindo mais de 5.000 pessoas. O Festival Tabernáculos também entrou para o calendário de eventos de Manaus. Mas, além dessas grandes celebrações, festas como Pentecostes, trombetas, Dia do Perdão e Yom Kippur e primícias tiveram um papel fundamental no amadurecimento espiritual da igreja. Mesmo sem encenações ou festividades, foram marcadas por forte ensino, palavra revelada e fundamentos que fortalecem a fé dos discípulos. Para fechar o calendário de eventos, fechamos com Hanukkah, Festa das Luzes, que celebrou a vitória da luz sobre as trevas e a dedicação da comunidade judaica e cristã em honrar sua fé e identidade. Em 2025, o MIS Centro-Sul seguiu investindo na vida acadêmica e espiritual da membresia. A estrutura do prédio onde funciona o Centro de Formação continuou sendo reformada para melhorar o atendimento e o ambiente nas mais de 20 salas do prédio. Quem lembra como era esse prédio sabe o trabalho que foi deixar cada canto pronto para receber os alunos e líderes. A igreja também passou por grandes manutenções em diversos setores. No estacionamento, na parte elétrica e em toda a estrutura no novo templo. Trabalho feito com zelo na casa do Senhor para receber os discípulos um ano ainda mais acolhedor. Tudo isso graças à fidelidade da igreja nos dízimos e ofertas. Como todos sabem, educação é a base de tudo. E no reino de Deus não é diferente. Formar Cristo, estruturar a palavra de Deus e os princípios de Deus na nossa vida tem uma jornada profunda na educação bíblica. E neste ano, as nossas escolas no Centro de Formação Cristã bateram um recorde, com quase 1.150 alunos matriculados nos seus variados cursos, garantindo e deixando claro que formar discípulos é extremamente importante, dar base para esse crescimento grandioso. E nós temos visto a mão de Deus movendo toda a igreja, movendo um grande número de discípulos a querer crescer em Cristo Jesus.
Escola de Líderes por Princípios foi um dos destaques, com 19 turmas, sendo uma de crianças. A Escola Bíblica do Reino também desempenhou um papel essencial, com 6 turmas divididas entre os cursos Ideologias e Cosmovisões, compreendendo as guerras no mundo espiritual, curso de Metodologia do Ensino por Princípios Bíblicos. O ano foi encerrado com uma cerimônia de formatura que reuniu mestres, pastores, alunos e futuros líderes de todas as idades. No centro de formação também teve clínica conjugal, o número recorde de casais inscritos, que depois das aulas disseram sim no altar e regularizaram a situação perante Deus e os homens. 2 casamentos coletivos aconteceram em 2025. Com esses números expressivos, o Centro de Formação reafirma sua missão de equipar líderes de todas as idades, promovendo ensino de excelência, impactando vidas para o avanço do Reino de Deus. Falando em ensino, os apóstolos Amazonas também participaram de seminários de famílias nos Estados Unidos e São Paulo. Tempo de fortalecimento da conjugalidade de casais, com base no livro de autoria deles, que quebra tabus e fala sobre sexualidade. A obra, inclusive, ganhou repercussão em 2025 na imprensa amazonense. Agora eu recebo os apóstolos Arão e Esther Amazonas. Nós vamos falar de um lançamento do livro Quebrando Tabus. É uma abordagem sobre a sexualidade na perspectiva cristã. E essa é uma igreja que faz. Queremos trazer destaque agora, em especial, para todo o nosso social, que junto com Amigos do Reino e outros parceiros, tem feito uma obra de grande extensão, extraordinária para o coração de Deus. O setor social, por meio de seus programas, projetos e serviços socioassistenciais, atendeu 1.941 beneficiários diretos e 4.773 indiretos, ampliando o acesso das famílias aos serviços básicos de saúde e de proteção social. Comprometido com sua missão, o setor realizou atendimentos sociais para 3.941 famílias, fortalecendo vínculos e promovendo cidadania. Ao todo, 475 famílias e 1.425 beneficiários indiretos foram alcançados, seja através de atividades socioeducativas, palestras e cursos de geração de renda, assim como a distribuição de 480 cestas básicas, totalizando 12,9 toneladas de alimentos doadas às famílias em situação de vulnerabilidade. Nossa gratidão ao trabalho do projeto Amigos do Reino, que tem sido um braço forte na captação de recursos para a execução deste importante programa social. Somado a isso, abençoamos as instituições sociais Nascer, Coração do Pai, Janel Doyle, Monte Salem, Oásis, Casa de Sara, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Caminho Seguro, 3 casas terapêuticas, Missão Vida, Desafios Jovens Centráveis e um seminário para missionários indígenas, o Vale da Amazônia, com mantimentos e proteínas. Além da Casa Terapêutica Sítio do Eliseu e a Casa Pastora Gianete Campos. Esse apoio totalizou 16,3 toneladas de proteínas e 17 toneladas de alimentos não perecíveis a essas instituições. O cuidado e o respeito com as pessoas conduziram o trabalho do Grupo de Qualidade de Vida e de Convivência Familiar e Comunitária da Pessoa Idosa. Atividades socioeducativas, oficinas, rodas de conversa e passeios culturais promoveram qualidade de vida e fortaleceram amizades, gerando saúde, bem-estar e novas histórias para compartilhar. Na área jurídica, foram realizados 169 atendimentos nas especialidades trabalhistas, familiar, previdenciária e direito do consumidor. Os atendimentos ambulatoriais, serviços médicos em clínica geral, ginecologia obstétrica, psiquiatria, psicologia, nutrição, atendimento de enfermagem, medicina alternativa como ozonioterapia, ventosa terapia, quiropraxia, além dos serviços de fisioterapia e pilates solo, fizeram a diferença na vida das pessoas.
Mais de 8.184 procedimentos foram ofertados às famílias e à comunidade do entorno da igreja, impactando diversas famílias diretamente. A prática esportiva é essencial para a saúde física e mental, pois fortalece o corpo e desenvolve habilidades sociais, como o trabalho em equipe. E nesse propósito, a Academia Miss Centro-Sul segue formando campeões da vida e das mais diversas modalidades esportivas. Em 2025, contamos com 942 alunos participando das modalidades de jiu-jitsu, balé, karatê, danças rítmicas, treinamento funcional, pilates e também ginástica laboral, promovendo disciplina, superação, qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho. Além das atividades, potencializamos esse trabalho nas competições. Proteger os direitos e deveres é fortalecer a cidadania. E o Miss Centro-Sul assegurou isso na vida de cada pessoa através das campanhas Maio Laranja, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, assim como em ações voltadas para crianças, adolescentes, mulheres, idosos, homens e a família. Nesse ano de 2025, o setor social do Miss Centro-Sul implantou o projeto Cuidando das Mulheres com Endometriose. O objetivo é ajudar mulheres que vivenciam com essa doença e não possuem condições de tratamento na rede pública. Esse foi mais um passo importante em nosso trabalho junto com a comunidade. E a nossa igreja online tem sido uma das ferramentas maravilhosas para alcançarmos as milhares de pessoas, não só na cidade de Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil, mas também não param por aí. Vários países, várias nações nos acompanham, como pessoas na Europa, na Holanda, na Alemanha, na Suíça. Temos pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, no Peru, no Vietnã, no Iraque. Essa igreja não tem fronteiras. Por isso, Deus tem feito com que o evangelho pregado aqui, a palavra de Deus, sirva de consolidação para milhares de pessoas. Muitas vezes a igreja online é surpreendente, porque podemos ter mais pessoas lá do outro lado nos assistindo do que até alguns cultos com pouca membresia presente. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Por meio das plataformas digitais, cultos, conferências e eventos especiais têm sido transmitidos com qualidade de som e imagens impressionantes, graças ao investimento em equipamentos de última geração e à dedicação de profissionais altamente capacitados. Sejam todos bem-vindos e fique por dentro dos destaques dessa edição do Boletim Miss Centro-Sul. De vários ângulos, a mensagem de Cristo chegou em vários países do mundo inteiro. A qualidade dessas transmissões deixou os cultos em 2025 ainda mais lúdicos, com uma linguagem clara e objetiva para a nossa membresia online. Cada membro presente nos cultos ou por meio das nossas plataformas acompanhou o dinamismo dos cultos, que atenderam diferentes faixas etárias e necessidades espirituais. Entre os principais eventos destacam-se a Rede da Família, com cultos voltados para a edificação de casais e famílias, com palavras que promovem união e seminários que trouxeram fortalecimento dos laços matrimoniais. Miss Centro-Sul apresenta Mulher Maravilha e Homem Banana. Qual mulher gosta de uma banana? Banana faz vitaminada. Culto da Brecha, campanhas de oração ao meio-dia, visaram intercessão e busca de direção espiritual para os membros. Culto do Shabat, Escola da Fé, momentos de ensino aprofundado sobre temas cristãos de relevância, oferecendo conhecimento bíblico para todos os presentes. Cultos de celebração aos domingos, reuniões dominicais que envolvem famílias, discípulos e convidados, com ênfase na celebração e louvor coletivo. Rede Revival, encontros direcionados aos jovens, com foco no crescimento espiritual e preparação para os desafios da juventude. Rede Kids, cultos especiais para crianças entre 6 e 12 anos, com atividades educativas e espirituais adaptadas para essa faixa etária.
Rede Babies, atividades voltadas para os pequeninos de 0 a 5 anos, com foco no ensino lúdico e no cuidado infantil desde os primeiros anos de vida. Uma igreja com múltiplas atividades e que não para. Um trabalho desafiador para os apóstolos Arão e Esther Amazonas, que não conseguem tocar nada disso sozinhos. E hoje, além da equipe pastoral, seminaristas e líderes de célula contam com mais de 700 voluntários nos mais variados setores, apaixonados pelo reino de Deus, que desenvolvem com muita excelência cada função. Levitas que também ganharam reconhecimento e agradecimentos durante um tempo de comunhão na reta final de 2025. E em 2025, o MI Centro-Sul viu de fato a mão do Senhor sobre nós. Tantos milagres, tantas curas divinas, tantas proezas que aconteceram no meio da vida do povo de Deus. Orações conquistadas, famílias restauradas, pessoas sendo libertas de cadeias espirituais. A mão do Todo-Poderoso é sobre a nossa vida. E estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem nos dado, por todo o favor divino. E por isso só temos a dizer então: Gratidão, gratidão e muita gratidão.